Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um bate-papo literário nessa quarta-feira de agosto. Para quem vem acompanhando, já recebemos essa semana muitos escritores e escritoras nacionais talentosíssimos. Feito sorteio, dado boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve ou dê o estrelinha lá no Spotify, para que vocês não percam aí nenhum conteúdo gerado diariamente, tá? Joyce, querida, um beijo. Ela tá aqui. Voltamos para mais uma live. Muito bem. Esse ritmo vai continuar até sexta-feira e depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Lembrando que as entrevistas ocorrem de segunda a sexta, tá bom? A partir das 2h30 da tarde. Bom, a gente vai trocar uma ideia aí agora, na verdade, com a escritora nacional Lu Aranha. Ela que tem mais de 30 livros publicados, é semifinalista de prêmio literário e tem uma bagagem literária imensa. Então a gente vai conhecer não só essas obras, mas também essa escritora que está no mercado nos dando aí o prazer de seus livros, tá? Vamos ver se ela entrou aqui. Lu, querida, vou enviar o... Olá, tudo bem? Tudo bom, Monique? Boa noite. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás para me encaixar aqui. Deu. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito legal a gente poder bater papo, né? Conversar sobre escrita, sobre literatura. Então, eu que agradeço. Ah, que fofa. Essa não é a tua primeira entrevista literária, não, né? Não, eu tenho um pouco de prática nisso. Que bom! Assim tira a responsabilidade total aí do meu colo. Isso é muito bom. Você é de qual lugar do Brasil, Lu? Eu moro em Porto Alegre, né? Eu sou gaúcha, eu sou nascida aqui. Eu morei algum tempo em outros lugares, Rio de Janeiro, Manaus, mas agora eu tô de volta aqui. Não sei também por muito tempo, assim, por quanto tempo, porque eu adoro me mudar, né, Monique? Então daqui a pouco eu desisto do frio. Não tem nada melhor do que essa liberdade de estar hoje aqui, amanhã em outro lugar, conhecendo pessoas, culturas diferentes, trocando experiência. Isso é muito escritor, né? Isso é muito da vida de escritora, né? Eu acho que sim. Eu costumo dizer muito, né? Eu dou aula de escrita de ficção e eu costumo comentar muito para os alunos que eu acho que a grande qualidade do escritor tem que ser a observação. Mas não uma observação silenciosa, né? Uma observação participativa, interativa. Porque quando tu ouve, tu presta atenção, tu interage com as pessoas, as histórias surgem, né? Às vezes não surge ali no momento, mas tu tá escrevendo uma outra história, lembra daquela que te contaram, daquela situação que tu vivenciou, e aquilo encaixa na tua, né? Exatamente. E tudo acaba virando história. Um lugar novo que você conhece, uma pessoa com quem você interage. Você fala, opa, eu acho que daí dá para escrever alguma coisa. Então, essa vida de transição, mudança, é sempre muito bom. Que maravilha. Esse ano teremos aí Bienal no Rio. Você pretende vir? Sim, eu vou para a Bienal no Rio, eu vou no segundo fim de semana. Dia 8, eu estou numa mesa às 11 horas da manhã, numa mesa lá no stand da Kindle da Amazon.
com a Vanessa Passos, que foi ganhadora da 6ª edição do Prêmio Kindle. A gente vai estar debatendo sobre, né, o funcionamento da ferramenta KDP, como é essa função de publicar, né, toda essa questão. É um bate-papo bem descontraído. E aí eu vou ficar, né, ao longo do dia na feira, e vou fazer um encontro com os meus alunos, que são da região, né, porque a gente tem aluno de tudo que é lugar do Brasil, aí na banca das editoras gaúchas, mais à noite no sábado. Aliás, na tarde de sábado e na noite de sexta. Ai, que delícia! Eu adoro a Vanessa, gente. Acho de uma genialidade, de uma criatividade e de um equilíbrio. Tu para escutar o que aquela mulher fala, você fala da onde saiu essa pessoa iluminada, porque a Vanessa é maravilhosa. Eu vou estar lá, dia 8 é sábado, não é? Não, dia 8 é sexta. É que o feriado é dia 7, é quinta, né? Então, emenda o feriadão. Dia 8 é na sexta e aí o sábado é 9. A feira encerra dia 10. Ah, que pena. Sexta... Eu vou estar no dia 7, no dia 8 eu não vou conseguir ir, mas no dia 9, que é sábado, eu estarei lá. O único dia que você vai estar na Bienal é dia 8? 8, 9. O 10 eu ainda tô vendo, vai depender de como as minhas pernas vão reagir depois do 8 e do 9. Então, o 8 e 9 eu garanto, porque a gente volta de Bienal destruído, né? O pessoal não tem muita noção, assim, mas é muita gente parando para falar, tu gasta uma energia muito grande, né? Então, eu não tô considerando 10. Eu estou voltando para a Bienal agora, depois de um longo tempo. Então, faz muito tempo também que eu não faço feira muito grande. Então, vou devagarinho esse ano para ir pegando o ritmo. Exatamente. Então, no dia 9, que é sábado, a gente vai se encontrar, porque eu vou te mandar mensagem, eu estarei por lá e vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, tá, Lu? Vamos sim, a gente combina de se encontrar em alguma banquinha e se dar um abraço. E tira foto, né? Porque as fotos são boas, depois a gente guarda e fica lembrando dos encontros. É incrível, esses eventos assim, quem nunca foi, gente, organizem-se, porque a Bienal, a troca, a atmosfera, vocês não encontram só os leitores, editoras, escritores, influenciadores, é uma loucura. Faz conexões, faz parcerias, é incrível. Para escritor, é incrível. Agora, ô Lu, eu tô aqui com o seu livro, Eu Era a Sua Falta. Você tem mais de 30 livros publicados? Tenho. Vou colar aqui na minha parede, eu tenho uma lista aqui. Não, sua parede é linda, gente. Eu já ia até falar sobre isso. Olha isso. Eu Era a Sua Falta tá em 37. O que acontece, né, Monique? Eu gosto de contar histórias. E isso é uma coisa que gera um pouco de dificuldade, porque eu não me encaixo num único gênero. Então, assim, eu tenho ali no meu começo de carreira um romance romântico. Aí eu tenho um tempo muito grande entre um livro e outro, e aí eu começo com os eróticos. E aí eu venho com o Amor Virtual e venho com outros eróticos, aí entra a parceria com a Marimone, que daí a gente faz uma série, depois faz uma duologia, tenho outros livros. Então eu fico um tempo nessa área mais do erótico, entretenimento. Só que eu gosto de escrever outras coisas também. E a violência de gênero ou a questão da mulher na sociedade é algo que me atravessa muito, assim. E aí lá no meio de um monte de erótico, eu escrevo um Apenas o Nada, que é uma história sobre uma mulher que está vivendo uma vida de faz de contas para fugir do passado dela, que foi extremamente abusivo e violento. E é um livro super pesado, super forte, que dá uma quebra total, né, nessa ideia de entretenimento, de comédia romântica, mesmo que a gente tenha uma série de mafiosos, que tem uma pegada mais... eu não digo dark porque não considero dark, mas que tem essa pegada mais de sangue, né? Sim. Uma coisa mais violenta, uma quebra total. Mas é um assunto que eu gosto muito.
Então eu fiz o Apenas o Nada, eu tenho Olhos Fechados, que também é outro que fala sobre violência doméstica, mais especificamente. Aí eu vim para o Filhas da Terra, que foi o penúltimo que eu lancei, que é uma distopia feminista sobre violência de gênero. E o Eu Era Sua Falta é sobre a maternidade solitária, mesmo que ela esteja ali inserida num ambiente, numa família, num contexto social onde tem pessoas à volta, né? E aí é uma questão da protagonista que ela vai se encontrar, né, com ela mesma, através da reflexão de tudo que ela viveu com a própria mãe, né? E o que ela faz com as filhas. Então é um resgate. Nesse meio tempo, essa protagonista também se separou, né? Então ela está vivendo também este luto e ela perde a melhor amiga. Então são resgates ali, são vários lutos acontecendo e essa mulher se permitindo. Por isso que os capítulos dos livros são as fases do luto, né? Então em cada momento ali ela vai construindo. E é um livro bem diferente de tudo que eu já escrevi. Desde muito tempo, eu uso um slogan que é transformando sentimentos em palavras. E esse livro eu acho que é realmente, sabe, o fechamento desse slogan. Porque ele é um livro que, muito mais do que fatos, do que uma história cronológica sendo contada, ele vai despertar sentimentos. O protagonista não tem nome, porque ela é qualquer uma de nós, né? Que somos filhas, somos mães, somos mulheres nessa sociedade, que temos essa questão tão difícil, às vezes, da disputa feminina também, né? Em vez de ter a sororidade, que é algo que hoje a gente vê o quanto é importante para nós mulheres, né? Criar uma rede de mulheres de apoio. Então, tudo isso o livro vem tratando de uma forma muito sentimental, porque essa personagem, ela tá o tempo inteiro refletindo, ao mesmo tempo que ela tá contando o que aconteceu com ela, ela tá fazendo as reflexões sobre a própria vida. Então, é um livro que a gente está fazendo uma leitura coletiva agora, e eu brinco com as gurias, né? Respira, porque a gente precisa fazer aquelas pausas, sabe? Para só um pouquinho, eu preciso recuperar o meu emocional para seguir adiante, porque ele é para isso. A ideia é essa. Hoje uma pessoa me disse assim, nossa, eu terminei chorando. Eu digo, como eu posso dizer que eu fiquei feliz com esse retorno? Porque a intenção é essa, né? A gente escreve procurando causar um sentimento no leitor. E a minha intenção com esse livro é realmente comover e emocionar e trazer essa discussão à tona, né? Da questão da maternidade, de quanto endeusamos, né, essa figura materna, e de quantas vezes isso pode ser muito complicado, né? E de quanto essa mulher também é vítima de uma sociedade, porque não é uma coisa isolada. Então é um livro realmente para enfiar o dedo nas nossas feridas. Muito bem. Agora, você falou aí você fez parceria com a Marimone. Ela foi minha professora de inglês, gente. Maravilhosa. Ela estudou, se eu não me engano, história medieval lá fora. E aí voltou, na época ela estava com uma filhinha, eu acho, filhinho ou filhinho. E ela me deu aula de inglês, assim, particular, vinha na minha casa, era toda semana, e nananã, ela é maravilhosa. Sim. Gente, como esse mundo Quando a gente pequeno. se conheceu, eu e a Mari, eu tinha recém voltado a publicar na Amazon. A Mari estava começando a publicar no Wattpad. E aí a gente se conheceu super por acaso num grupo, né, de trocas de leitura. E surgiu a ideia de fazer um livro juntas, assim. E aí a gente começou falando sobre isso, sobre esse livro juntas. E foi indo, e aí o primeiro livro que nós escrevemos juntos é o meu Vizinho Indiscreto, que é o primeiro da série Meus Amores. Aí depois vem o Meu Mecânico Indecente, aí o Meu Professor Insaciável, Meu Virgem Inesperado e Meus Amores Inesquecíveis. E a gente tem também 13 Dias com Ela, que é uma comédia romântica engraçadíssima. Eu considero, assim, no gênero de comédia romântica, o nosso melhor trabalho. Ela é divertidíssima, sabe? E temos
o segundo dessa série Advogados, que é o 12... Primeiro é 13 dias, o 12 semanas com ela. Eu tenho um pouco de dificuldade com nomes, como tu pode perceber. É muita coisa, gente! E aí, a gente ainda tem a duologia dos Selvagens da Máfia, que é o Minha Ruína e Desejo de Sangue. Que daí, eu digo, foi a primeira vez que eu matei um personagem, foi nessa duologia da máfia, assim, matei com, né, de matar mesmo, não que tinha morrido. E, cara, foi muito interessante, porque é algo que tu não espera escrever, né? E aí tu vai escrever e tu vai pensando nos detalhes e a gente vai vendo como a mente humana trabalha, né? Sim. Porque tudo é muita pesquisa, né, Monique? Tu não vai escrever uma história sobre máfia onde as pessoas vão matar ali no maior sangue frio sem pesquisar como a mente dessas pessoas funciona, senão fica algo inverossímil, né? Mas a gente tem uma parceria muito gostosa. Agora nós vamos nos encontrar na Bienal por um abraço, depois de anos sem se ver. Porque, né, nesse meio tempo teve a pandemia também. Então, que bom. Eu fico muito feliz em saber que a Mari está muito bem. Porque desde a época que a gente tinha contato, ela falava, vou publicar, você é escritora, tá na hora. E eu falei, vamos, Mari, que não sei o que, eu também quero. E nananã. Então ela foi, ganhou asas, e aí agora, esse mundo pequeno da literatura, estão falando com a parceira literária da Mari. Que coisa maravilhosa! Eu vou procurá-la no Instagram. Ela tem vários outros livros solo, e ela tem outros livros com outras parceiras também, que são bem legais. Depois dá uma stalkeada na Mari. Vou procurar a Mari. Maravilha! Agora, Lua, o teu livro Era Sua Falta, você publicou ele quando? Esse ano? Isso! O Eu Era Sua Falta eu publiquei agora, no dia 18 de agosto, na Amazon. Ele está concorrendo ao Prêmio Kindle desse ano, né? Quer dizer, a gente escreveu ele para concorrer ao Prêmio Kindle desse ano. Que maravilha! Então, para o pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho sobre Eu Era a Sua Falta. Em um veraneio, uma mulher que aprendeu a esconder suas dores atrás de sorrisos construídos recebe a visita de um cachorro abandonado. Enquanto o cão traz risos à filha mais nova e conforto à mais velha, ela enfrenta seu próprio passado e dá a si mesma a chance de continuar. Com a ajuda de uma borboleta que sempre se renova, caminha em direção à passarela que foi fim, mas agora é promessa de recomeço. Um romance sobre lutos, maternidade e cura. Qual o papel dos bichinhos, da borboleta, do cachorro na tua história? O cachorro, na verdade, essa história, quando eu começo a escrever ela, a primeira frase dela veio porque a gente estava veraneando e a minha filha mais velha veio com as amigas da praia com um cachorro, exatamente como o da... Perdão, gente, a mudança de tempo aqui no sul não permite que a gente fique com o aparelho respiratório em condições. O que aconteceu? A gente estava veraneando e a minha filha veio e esse cachorro veio seguindo elas. E eu olhei aquela cena e achei aquela cena muito linda para começar o livro. E a praia tem toda uma questão, né, da gente... o pessoal aqui no sul, né, é diferente do Rio, que tem a praia ali do lado, mas o pessoal no sul tem toda essa questão de ir para a praia, para renovar as energias. E aí veio aquela história. Então, o cachorro, na verdade, ele faz a personagem se dar conta da própria solidão, porque ela percebe ele um cachorro abandonado. E a partir daí é o gatilho para ela começar a pensar na própria vida e ir construindo, né, a sua história e refletindo sobre as coisas que ela viveu. E tem toda uma questão das filhas estarem acompanhando aquele momento, né? Então, o cachorro, ele traz uma vitalidade, uma alegria para aquela casa que estava muito deprimida, muito triste. E a borboleta ela tem um significado importante de transformação, né? Ela é sempre uma renovação, uma transformação. A borboleta, ela tem uma vida muito efêmera, mas ela nunca deixa de existir, porque a gente está sempre vendo as mesmas borboletas, as mesmas cores de borboletas, apesar de nunca ser a mesma borboleta.
E no livro ele tem um significado muito importante que é em relação a essa amiga que a protagonista perde. Então a borboleta passa a aparecer, né, nesses momentos de reflexão e faz uma conexão com a perda dessa amiga, que faleceu realmente, né? Mas que não está morta, porque as memórias, as lembranças todas estão sempre ali com ela. Então ela vai fazendo essa brincadeira, né, de trazer a borboleta, da borboleta aparecer naquele momento em que ela está pensando na amiga ou que em alguma situação ela precisa de uma força, de uma energia que aquela amiga daria. Então a borboleta está sempre ali rondando a história. Olha que interessante. Agora, você falou para a gente ainda há pouco que Eu Era Sua Falta vai concorrer ao Prêmio Kindle esse ano. Você, como é que foi esse processo de, por exemplo, tem muita gente que ouve falar sobre o prêmio, mas não tem coragem porque a minha história ainda não está pronta para ir, ou então outras pessoas estão trabalhando há anos, como aconteceu com a própria Vanessa, né? Ter um critério, toda uma organização. Então, como é que foi você criar esse projeto? Eu não sei se você criou para o prêmio, mas como foi todo esse processo de construção do teu livro até a inscrição do Prêmio Kindle? Quando eu me separei, eu passei por uma fase muito complicada da minha vida. E eu fui atrás de terapia. E, né, aliás, super recomendo, acho que deveria ser oferecida no SUS gratuitamente. Sim. Né? Tanto é que no livro tem uma participação muito importante também da terapeuta. E a minha terapeuta, quando a gente conversava diversos assuntos, ela sempre me questionava por que as histórias, as minhas histórias, até então eu estou lá no entretenimento, precisavam terminar com o casal. Não poderia terminar a mulher bem sozinha. Né? Por que havia essa necessidade? Isso é uma coisa que ela sempre estava me questionando e me estimulando, e obviamente tem a ver com tudo aquilo que a gente é criada para ser, né, neste mundo. E ela sempre ficou nessa provocação de que um dia eu precisava escrever um livro sobre isso. E eu fui me afastando um pouco, né? Como eu te disse, eu fui me aproximando de outros gêneros, fui trabalhando outras histórias, mas ao mesmo tempo ainda tinha um pouco aquela pegada de casal, né? Eu acho que o que foge dessa pegada é o Filhas da Terra primeiro, e agora o Eu Era Sua Falta, que não tem casal nenhum. Mas aquilo era uma coisa que me martelava. E juntando a isso, a ideia do cachorro chegando, eu tenho muitas histórias da minha vida ou da minha família que eu, de alguma forma, queria desaguar. Porque eu acho que a gente, quando escreve, independente de ser uma história de amor, um drama, né, uma história erótica, de alguma forma a gente está ali trabalhando algo, né, que a gente precisa libertar. Eu releio, às vezes, uma história que já passou muito tempo e mesmo que não tivesse essa intenção, eu acabo me encontrando ou encontrando situações. E tinham muitas coisas pesadas, assim, né, que eu queria trazer de alguma forma numa história. Então, o Eu Era Sua Falta, ele foi a união dessas coisas, dessa vontade de colocar um ponto final em situações, né, que já foram trabalhadas, retrabalhadas, de trazer esse olhar da mulher de que tudo bem, a gente foi ensinada para isso, mas a gente não precisa ser isso. Questionar essa questão da maternidade, né, que cada vez a gente questiona muito ainda a mãe, né? Pouco se fala do pai. Então, quer dizer, 11 milhões de brasileiros não terem o nome do pai na certidão de nascimento, tá tudo bem, mas tá toda a culpa sobre a mãe, né? E aí tem a questão desses lutos que a gente nunca faz, porque a vida não deixa a gente fazer. Então, a gente atropela as coisas, vai indo de fase. E o título foi a dissertação da minha terapeuta. Eu Era Sua Falta, que fala sobre questões de abandono. Então, ele vem para fechar com tudo isso. Tanto é que na dedicatória eu dedico a ela por ter me emprestado também o título do livro. Porque é isso. Eu era a falta de quem? Quem é a minha falta? E, na verdade, a nossa falta é a gente mesmo, né?
quem que estava faltando na vida daquela mulher? Ela era a mesma, né? É ela mesma que falta, é a gente mesma que falta. Então, ele vem nesse processo. E como ele é um livro que eu não encaixaria dentro do meu público, porque ele perde totalmente o foco de história, mesmo eu tendo, né, já desfocado muito do erótico, eu fiquei pensando onde eu colocaria ele. E aí eu pensei, Carolina de Jesus, me arrisquei. Carolina de Jesus tem 40 e tantos candidatos por vaga. E é mais concorrido que vestibular de medicina, né? O negócio é enlouquecedor. E aí o prêmio Kindle estava se aproximando. E eu queria virar uma fase da vida, sabe, Monique? Eu fiz aniversário dia 18 de agosto. Então, para mim, foi meio que simbólico, assim, soltar este livro neste momento. E ele está concorrendo ao prêmio Kindle, como o Filhas da Terra já concorreu e tal. E vamos ver o que dá, né? A gente nunca sabe. Eu não sou uma pessoa de criar muitas expectativas. Mas ele tá lá, tá funcionando, o pessoal que tá lendo tá curtindo bastante, quer dizer, respirando, tomando ar. Ele tá no Kindle ilimitado? Tá, também. Gente, então olha só. O livro está indo para o prêmio Kindle. Ele está disponível no Kindle ilimitado. Já corram lá, já leiam antes da premiação acontecer, para vocês entenderem qual é a pegada do livro da nossa autora para estar concorrendo nesse prêmio, tá? Para vocês entenderem a dinâmica do que funciona, do que não funciona, do que é legal, do que não é, porque não é qualquer pessoa que entra para esse prêmio para perder, tá? São obras belíssimas, são livros produzidos com excelência, e Filhas da Terra, não foi? Que é o teu outro livro, Filhas da Terra é um livro famoso também. Eu já vi sobre o teu livro em algum lugar, se eu não me engano, ou alguém lendo, me indicando, ou eu vendo propaganda. E eu falei, gente, eu lembro de ter separado na minha lista. Sobre o que fala Filhas da Terra? Filhas da Terra... Antes de eu falar do Filhas da Terra, posso só fazer um complemento ao que tu estava falando do prêmio Kindle? Eu acho que é legal, né, Monique, a gente falar, e aí vem o meu lado professora, que assim, precisa se entender quem ganha o prêmio Kindle e o que o prêmio Kindle e o Grupo Record quer. Porque existe um movimento da Amazon Brasil com esse prêmio Kindle. E esse movimento é mostrar que é possível termos também outro tipo de literatura que foge desse erótico, desse entretenimento, disponível na Amazon para agarrar um outro público, né? E aí, o que eu vejo muito acontecer é as pessoas dizerem assim, escrevi um livro, vou postar no prêmio Kindle. Mas tu só tá queimando filme. Por quê? Porque o teu livro não vai chegar nem perto, ele tem um outro propósito. Então, a maior dica que eu dou quando a gente quer concorrer a um prêmio desses, né, importantes, que são considerados, que tem aí já uma certa tradição, leiam os vencedores antes. Leiam quem ganhou desde a primeira edição. Quem leu o primeiro da primeira edição já sacou qual era a pegada do prêmio Kindle. E aí sim, aí tu prepara um livro para isso, para concorrer a um prêmio. Que não é aquele livro que a gente posta na Amazon para fazer dinheiro. São livros diferentes. Exatamente. Bom, isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? Aliás, Lua, com toda esse boom da Bienal, eu acredito que vocês também, durante essa conversa com a Vanessa e com o público, vão abordar esse tema. Gente, se vocês... porque eu não vou estar lá na sexta-feira, mas entendam exatamente o que a nossa escritora acabou de falar. Entender o prêmio para se inscrever, produzir uma história que entenda os critérios do que é pedido. Não é o seu hotzinho, não é o seu dramazinho, não é a sua açãozinha. É um livro que entre nos critérios que são pedidos, né, por assim dizer. E isso a gente só vai conseguir entender se a gente ler
os livros dos vencedores, desde que o Prêmio Kindle surgiu aí no Brasil. Então fica aí uma ótima dica para quem quer entender mais. Fala, Lu, te interrompi, desculpa. Não, e assim, tá tudo bem, né? A gente escreveu erótico, a gente escreveu Sim. é só entender que são pegadas diferentes. Eu mesma adoro escrever uma história mais leve, mas são pegadas diferentes. Não dá para jogar num Prêmio Kindle. Mas tu tinha me perguntado antes do Filhas da Terra, né? Então, o Filhas da Terra, eu brinco que ele é a minha idealização de mundo com um olhar muito perturbado de tudo que a gente viu efervescer nos últimos anos. Então, ele é uma distopia feminista, que eu brinco que tem um final utópico, né? Porque o final dele é um sonho de uma sociedade que a gente ainda está muito longe de alcançar. Mas ele é a história de 6 mulheres, né? A gente começa com a primeira mulher, que é Lilith, que é uma diarista que foge, né, do interior de um relacionamento abusivo com um pastor, com os filhos, vai viver numa cidade grande, no meio da periferia, e vira diarista. E esta mulher, ela nos conta toda a sua história, e ela é a primeira vítima de um vírus mortal no país. E ela trabalha na casa da Eva, que é a segunda mulher da história, que é uma mulher de classe média, que tem 2 filhos gêmeos, que vive ali num relacionamento extremamente abusivo, de forma psicológica, mas tem que perceber porque ela foi criada por aquilo. E a Eva é prima da Madalena. Claro, eu não vou contar todas as histórias, né? Vai não dar spoiler. Mas a Eva, ela é prima da Madalena, que é uma mulher trans. E em determinado momento, pelo que acontece com a Lilith, a Eva vai procurar a Madalena, elas voltam a se aproximar. E a Madalena precisa de um lugar seguro, porque o país está efervescendo, a gente tem um ditador que está caçando tudo aquilo que é diferente, né? Então, mulheres, gays, negros, negras estão sendo todos caçados. E essas pessoas começam a se refugiar. E a Madalena vai se refugiar no abrigo da Joana, que é uma mulher que foi queimada, perdeu os filhos num incêndio, sobrevive a isso e cria este lugar para criar uma filha que ela tem depois de tudo isso, com um segundo marido que é assassinado. E ela cria esse lugar para acolher as mulheres. E aí, nesse momento em que o país está em toda essa efervescência, essas mulheres se encontram nesse lugar. E aí começa uma rebelião. Então, Joana é casada com a Anitta, né? Todas essas mulheres têm um significado, né? Elas representam alguém na história coletiva da humanidade. Então, a Joana é casada com a Anitta e elas são as líderes da rebelião. E essa filha da Joana, que ela cria o abrigo para se proteger, é Marielle. E Marielle já nasce nesse lugar extremamente protegido, mas ela tem que, na idade jovem adulta, colocar a cara a tapa nessa rebelião, né? Então é Marielle que faz toda a mudança, dá início à mudança social que vai, ao final, chegar em uma sociedade que seria, né, realmente utópica, mas possível se um dia a gente resolvesse conversar. Que coisa maravilhosa. Já tá separado no Kindle Ilimitado também, tá, gente? Então, já corre lá no site da Amazon e já separa o seu Filhas da Terra. Sempre agora, Lua, no Kindle, todos os meus livros sempre tá no Limited também. E volta e meia eu faço promoção gratuita, né? Pra gente disponibilizar a literatura. Eu entendo que, né, muitas vezes a gente tá ali no perrengue mesmo, não tem, às vezes, 5 pila. Então, volta e meia eu tô fazendo campanha, distribuindo livro gratuito para que a gente aumente o volume, né, de pessoas tendo acesso à literatura. exatamente, o que é muito importante no atual cenário, né? Agora, Lu, você é escritora, professora, jornalista e blogueira. Quer dizer, aquele combo maravilhoso que a gente gosta de ver. Isso te ajuda diretamente a produzir as suas obras, a produzir todo o seu conteúdo literário em rede social. Não só, né, porque você não é só jornalista, você também é professora.
Você dá aula para um... Você dá aula de quê? Eu dou aula de escrita, chamam criativa, né? Mas eu digo que é escrita literária, porque o que eu trabalho é com literatura e ficção. Na verdade, sim, eu tenho formação em magistério, eu dei aula há muitos anos no Estado para criança. Depois eu saí, fui seguir a carreira de assessora de imprensa dentro do jornalismo, mas eu sempre curti escrever. Então, escrever sempre ocupou a minha vida ali. E num determinado momento, né, da assessoria de imprensa, eu chutei tudo pro alto e voltei para a escrita. E na pandemia, tem um curso aqui em Porto Alegre que se chama Metamorfose ou Formação de Escritores, né? No Insta é @formação de escritores, que é um curso livre de formação de escritores de 18 meses. E nesse curso são vários módulos, então são vários professores. E aí o diretor do curso, né, já tinha me convidado para dar uma aula, mas eu tinha muita resistência, porque a recordação lá do Estado é traumática, assim, né? E aí tinha muita resistência, até que na pandemia ele me convenceu. Não, dá uma aula agora é virtual, né? Tu vai estar sentada na tua casa, dar uma aula. E eu dei e adorei. E foi um resgate também para mim importante, assim, porque eu adoro me comunicar, eu adoro trocar experiências, sabe? Eu gosto dessa coisa de compartilhar conhecimento, eu acho isso muito importante. Então, foi extremamente gratificante me redescobrir. E aí eu dou aula eu tenho módulo de erótico, eu tenho módulo de autopublicação, de narrativa longa, tem grupo de escrita, construção de universo ficcional, construção de personagens, construção da narrativa, planejamento da narrativa. Então, a gente tem vários, né, módulos aí e os alunos vão fazendo um módulo a cada mês. Então, é bem interessante, assim. Quem quiser participar dessas aulas, se inscrever, ser aluno seu, como é que faz? Entra no @formação de escritores ou Metamorfose Poa, porque, né, vai fazer contato igual. E aí dá uma olhadinha lá. Volta e meia tá abrindo turma. As turmas abrem num determinado período. Ô Lu, vou pedir para você escrever aqui nos comentários, por gentileza, para onde que o pessoal deve seguir, se inscrever, ou então ver a página para se atualizar e acompanhar, porque, gente, tem muitos escritores que procuram cursos de escrita criativa, tem gente que, às vezes, escreve fantasia, mas resolveu agora escrever um romance dark, e a técnica é diferente, a dinâmica é diferente, construção de personagens diferentes, e fica meio perdido, e é normal isso. Então, tem gente procurando sempre cursos para aprimorar a própria escrita. E isso é excelente. Está aí, ó. Formação de escritores, gente. Já corre lá. Tem Instagram, né? Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Ah, esse é o Instagram. Então, já sigam lá, por favor. Agora, eu estou muito curiosa, Lu, com o seguinte. Você é multifaceta. Tu vai na poesia, tu vai no drama, tu vai no romance, tu vai na ação, tu vai na antologia, tu tá em todos os lugares. Como é que você equilibra essa sua dinâmica com vários gêneros, com várias histórias diferentes? Então, eu gostaria também de ter uma resposta assim, bonita para falar disso, mas essa resposta não existe, infelizmente. Eu gosto de escrever histórias, como eu te disse, né? Para mim não tem muito essa coisa do gênero. Eu acho que se é uma história boa, se é uma história potente, ela merece ser escrita. Então, eu nunca deixei muito me encaixar, né? Apesar de que por muito tempo, quando falavam o meu nome, todo mundo dizia, erótico, né? Mas tudo bem, eu nunca fiquei muito encaixada nisso. Então, e cada história, tu mesmo disse, né? Pede um tom, pede uma construção. E eu gosto de me desafiar. Então, isso é sempre um desafio para mim. Como que eu vou achar o tom para contar esta história que eu quero? Então, o primeiro suspense que eu escrevi, por exemplo, que foi Olhos Fechados, agora eu estou em dúvida se foi Olhos Fechados ou se foi Profano. Acho que foi Profano.
eu ainda não tinha o tom que eu gostaria. Hoje, quando eu releio, eu penso, nossa, isso aqui podia ter melhorado. Mas o Olhos Fechados, eu já tenho uma brincadeira diferente com os narradores, que eu já consigo fazer o suspense melhor. Então, para mim, sempre é um desafio, sabe? E eu gosto de transitar, eu não gosto de ser taxada de uma determinada coisa. Eu gosto de escrever histórias, para mim, independente do gênero, assim. Eu sempre disse que eu não me arriscaria numa distopia. Escrevi Filhas da Terra. Quer dizer, não foi um mundo todo criado distópico, né? Mas já foi o início ali, que a gente sabe, daqui a pouco eu crio aí alguma coisa, né, do zero. Mas é isso, é porque eu gosto de me desafiar e de escrever a história, independente sobre o que ela fala. E você está produzindo alguma coisa para final do ano, ou ano que vem? Não, no momento não, porque, né, temos Bienal, recém lancei o Eu Era Sua Falta e tal. Eu tenho 2 projetos que eu não sei se consigo que saiam esse ano, mas um deles, pelo menos, eu pretendo. Que um é voltar lá às minhas raízes, é um hotzão mesmo, que se chama Sex Room. E é a história de uma delegada da Delegacia das Mulheres e de um arquiteto que está desempregado, ferrado, e que vai cair de paraquedas para projetar um quarto de sexo. Né? E aí ele vai fazer pesquisa, e aí, bom, enfim, depois eles vão se encontrar, vai rolar aí alguns, né? Encontra, desencontra, briga, junta, normal. Aquele enredo bem clichê que a gente sabe que a mulherada adora. Adora. Né? Adora, e eu sempre brinco, né? O clichê, se ele fosse ruim, ele não vendia tanto. Né? O problema é a palavra, clichê é a expressão, mas a história, o enredo funciona. Então, Sex Room, né, que tem aí uma promessa de sair ainda esse ano. E o outro projeto que eu tenho parado e que vai logo ganhar vida se chama Clube de Férias para Garotos Mimados. E esse também é um pouco de um resgate de uma cidade que eu morei na minha adolescência, que é uma cidade sensacional aqui no interior do Rio Grande do Sul, porque ela é uma península. Então, de um lado ela tem o mar, o resto dela é cercado pela lagoa e ela só tem uma saída por terra. Então, é uma cidade que fica quase que abandonada, assim. E aí é um resgate de adolescência e tal. Então, esse é o segundo projeto. Mas, por enquanto, eu não estou trabalhando em nenhum deles. Por enquanto, eu estou me organizando. Focado em outras coisas. É isso aí, uma coisa de cada vez. Agora, você também participou de antologias, né? Sim. Você tem ideia de quantas antologias você tem participação? Eu tenho organizadas 2, tá? Que é o Segredos de Luxúria e as 2 com a Marimone também. E o Contos para Gozar Sozinha. Essas 2 eu organizei. Depois eu tenho participação numas 3 lá em 2008 e tenho uma pela editora Metamorfose, que é né, a editora do curso de formação de escritores, que se chama Primeira Pessoa. E eu tenho um que não é antologia, que é um projeto muito legal. Peraí que eu vou pegar aqui na minha gaveta para te mostrar. Tá. Que é esse aqui, que é O Último Andar do Paraíso. Não sei se dá para enxergar bem. Essa capa. Que foi um livro que eu escrevi com mais 12 alunos. Só que ele é uma narrativa curta, né? E cada aluno escreveu um capítulo. Então é interessante porque não é uma coletânea, mas é um projeto, né, coletivo, e que foi um desafio também, uma coisa diferente de fazer, né, com um grupo de escritores muito diversos, assim. Tinha gurizada, tinha gente mais velha, homens, mulheres, de todas as... Então foi um desafio conseguir fazer dar certo, né? Ai, que delícia, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma escrita, e aí as coisas vão se misturando. Quando vê você no final, tá uma loucura a história. Ai, eu adoro essas coisas. Você tem planos para organizar uma antologia final do ano também, o ano que vem, para que o pessoal possa ir acompanhar, não? Não. Normalmente, quando rola de eu organizar uma antologia, tem uma erótica, tá, em andamento, que deve sair mais para o fim do ano.
Mas quando rola de eu organizar uma antologia, porque ela está saindo de algum grupo de escrita, né? De algum grupo que a gente fez na Metamorfose, que daí o projeto virou uma antologia. Mas, assim, avulso, eu não organizo nada. Ah, entendi agora. Bom, a nossa autora, ela é semifinalista do Prêmio Sesc de Literatura de 2017. Qual foi o livro? Como assim? Conta pra gente. Então, o Prêmio Sesc, eu brinco que ele é algo muito interessante, né? Porque o Prêmio Sesc, quando ele começa e a Luísa Gessler ganha 2 vezes seguidas, ele muda completamente o edital. E eu sou antes dessa mudança, tá? Então, antes da mudança, eles tinham uma abertura muito maior para quem se inscrevia no Prêmio Sesc. E podia já autores publicados. Então, eu já tinha publicado livros na Amazon, já tinha um de 2010, já tinha publicado alguns na Amazon. E aí veio essa possibilidade de concorrer. E eu tinha escrito um livro que se chama Todas as Bocas que Beijei ou Sonhei, que são vários contos da mesma personagem, com todos os amores que ela teve na vida. Do primeiro lá de infância até o que ela considera que seja o príncipe encantado por Viverão Felizes para Sempre. E esse livro, esses contos saíram das minhas agendas de guria. Eu era daquelas meninas que, em vez de anotar uma coisinha ou fazer sinalzinho, eu descrevia o que tinha acontecido. Então, assim, encontrei o fulaninho estava de calça assim, com o cabelo assim, não sei o quê, sabe? Cada detalhe eu descrevia. E isso é um material riquíssimo, né? Para te escrever uma narrativa longa. E tem um projeto que acontece em novembro que se chama NaNoWriMo. E eu tinha me proposto a escrever aquele livro, porque como eu tinha todo o material ali, era mais fácil, né? Não tinha que parar, fazer pesquisa e tal, dentro do mês de novembro. E eu fiz isso, eu escrevi esse livro no mês de novembro. E em seguida apareceu o edital do Prêmio Kindle. E aí, claro, eu mandei para uma boa revisora, né, gente? Sempre essencial, né? Alguém tem que ler, revisar bem. Tu lê de novo, revisa mais um pouco. Minha dica para os alunos sempre façam uma revisão em voz alta. Leiam, Sim. gravem vocês lendo e depois se escutem para editar. Isso ajuda muito a mudar a percepção do cérebro e a gente enxerga erros que antes não enxergou. Então, fiz todo este processo e mandei para o Prêmio Kindle sem expectativa nenhuma. Prêmio Kindle, Prêmio Sesc de Literatura, sem expectativa nenhuma, né? Porque também era trilhões de gente. E aí, na época, o Sesc divulgava a lista dos 50 semifinalistas antes dele fechar nos finalistas e depois anunciar o prêmio. Parece que hoje ele nem finalista anuncia, ele só anuncia o prêmio, né? E aí, para minha surpresa, daqui a pouco eu tava trabalhando até. Começa meu WhatsApp, né? Aquela coisa infernal, surgimento do WhatsApp também, 2017, né? Estamos na precariedade ainda do WhatsApp. Eu olho aquilo, tu já viu, e um monte de gente mandando tal do print da lista. E aí eu tinha sido selecionada como semifinalista do Prêmio Sesc de Literatura 2017. Ai, que delícia! Qual é o nome do livro? Todas as Bocas que Beijei ou Sonhei. Esse tá na Amazon também? Também. Todos estão. Só o Gente. primeiro, na verdade, que não tá mais, porque eu acho que não faz sentido, sabe? E teria que dar uma boa editada, e eu não sei se a história vale a pena reaquecer e tal. Então, esse não tá mais, mas os outros todos estão. Muito bem. A nossa autora também publica no site da Amazon desde 2016. Olha quanto tempo tem e quantas mudanças não aconteceram dentro da plataforma, dentro das publicações independentes, de 2016 para agora, 2026. Então, quem está chegando no mercado agora está assim, ó, debaixo da asa. Porque a galera que tem em 2016, 2010, 2008, era ali, ó, na pancada, entendeu?
Ô, Lu, como é que você vê essa transformação no mercado? Eu digo que quando eu cheguei, o solo já estava arado, né? Porque nós temos guerreiras que chegaram antes e desbravaram ali a mata para começar a plantar realmente. É muita mudança, né, Monique? E assim, vamos pensar que existe muita mudança tecnológica, né? E isso está direcionado com a tecnologia, né? Então, assim, quando eu comecei, por exemplo, não tinha como diagramar o e-book, né? O Word não funcionava perfeito como e-book. O InDesign é algo que era outra ferramenta de diagramação correta para e-book, né? Só que era algo inacessível para a maioria dos autores. E assim, é uma ferramenta, é um aplicativo difícil, né? Ele faz parte do pacote Adobe, ele exige um certo conhecimento. Eu, como sou jornalista, trabalhava com diagramação, então eu sabia o que fazer. Mas assim, para a maioria era muito inacessível. E a gente tinha muita dificuldade de entender como é que funcionava a plataforma, as coisas não eram tão claras para a gente, né? Era tudo meio nebuloso ainda. E aí as coisas vão clareando. Quer dizer, eu sou da época que a gente tinha que esperar as moedas do exterior, a gente tinha que esperar chegar a $100 para a Amazon mandar um cheque para tua casa. Gente, um cheque da Amazon. E assim, quem deu sorte de receber esse cheque lá no início ainda conseguiu trocar de boa. Quem recebeu depois de um determinado período, e eu tenho várias amigas que até hoje têm o cheque guardado, porque tu trocar o cheque no Brasil não estava valendo a pena. Só para ter noção, assim. Hoje não, hoje, pô, o cara tá lá no Japão, comprou o teu livro e vai cair real na tua conta igual, né? Então, tem aí algumas coisas que mudaram bastante. E a ferramenta tá sempre se atualizando, né? Isso é interessante, assim. Eu brigo muito, porque acaba, né, de alguma forma, eu já fiz filigrana, já fiz outros eventos com o pessoal ali da Amazon, acaba a gente sempre trazendo, né, as demandas, assim. Então, uma coisa que eu brigo muito, por exemplo, é para que liberem os anúncios para a gente. Porque no momento em que eu tiver a plataforma de anúncio da Amazon, eu não preciso da rede social, porque eu vou direto no público certo. Na rede social eu estou jogando para muito lado, sabe? Ali não, pô, ali gostou disso, vai gostar disso. Entende? Então, assim, é uma ferramenta que para a gente vai fazer muita diferença. Ao mesmo tempo, eu entendo que a Amazon atingiu, com a questão do Unlimited, um outro padrão mundial e que ela está tentando trazer para o Brasil. E eu acho que enquanto ela não chegar perto disso que ela quer, ela fica segurando um pouco, sabe? Algumas ferramentas para a gente. Então, tem os dois lados, né? Mas tem não, e a plataforma, essa semana, já passou por uma nova atualização. Se vocês derem de cara com o livro de vocês lá, eu perdi a avaliação, as minhas autoras perderam a avaliação, porque eu acho que eles já estão fazendo uma restrição de palavras na avaliação que não podem ter. Você pega o teu livro agora na Amazon, toda a dinâmica está diferente, ele já não mostra mais quantas avaliações, mas sim o 4.5, 5.0, e existe, quer dizer, nova atualização acontecendo. Tem escritoras minhas que estão reclamando que os leitores estão lendo e ela não está contabilizando de página lida. De repente já está atualizando de novo. Mas aí tem uma outra sacada, tá, Monique? Que é importante que as pessoas tenham ciência, assim. Tu só vai ler o livro uma vez. Só vai passar aquela página uma vez. Mas tem gente que vai e volta e acha que isso vai contabilizar mais e não contabiliza. Não. Né? Então, tem aí. Outra coisa, se a pessoa está lendo offline, só vai contabilizar no momento que ela carregar o Kindle. Não é que ela entrar numa rede social para dizer que terminou o livro. No momento. Então, precisa, né, desses detalhes assim. Eu, de uma forma geral, eu nunca tive problema com a Amazon, sabe? Eu costumo dizer que, assim, eu nunca perdi avaliação. Ao contrário, um dia eu acordei um livro que tinha
700 e poucas, o 13 dias com ela, tinha 700 e poucas avaliações. A Mari disse assim, viada, tu viu que tá com 1000 e tantas avaliações? A gente ganhou da noite pro dia, assim, 300 avaliações que estavam perdidas em algum lugar da Amazon. Eu nunca tive problemas, mas eu vejo algumas questões, né, que ficam aí perambulando por esse meio literário. Eu digo que eu não me envolvo em treta, a não ser que me citem. Mas eu observo isso, né? E às vezes falta um pouquinho de discernimento na gente. Sim. Sabe? Na gente entender a proposta, na gente olhar de fora, não ir com tanta emoção. Né? É que nem crítica, cara. Se tu vai pegar uma crítica que tu vai levar para ti, tu não vive. Exatamente. Então tem que sair um pouquinho de fora, sabe? Ser um pouco racional. Eu sei que não é difícil, gente. Eu sou extremamente impulsiva. Mas às vezes tem que ter essa seriedade, sabe? De sair do lugar assim e ficar observando. Exatamente. Existem várias coisas envolvidas aí nesse meio, nesse ramo. Algumas pessoas precisam de um choque, outras precisam entender o mercado, porque elas já entram no mercado achando que sabem tudo e se frustram, o que é pior ainda, e acabam descontando nos leitores, nos blogueiros e nananã. Responsabilidade. Os autores têm que aprender a se responsabilizar. Não é jogar culpa nos leitores e nos blogueiros, divulgadores. E se responsabilizar. Exato. Interrompi. Não. Mas se responsabilizar também pelo que escrevem, né? Exatamente. Porque isso é uma questão importante, assim. E aí, vamos entrar, né, nesse mercado do erótico, por exemplo. Quando eu publiquei Amor Virtual, a primeira coisa que eu fiz antes de publicar foi pesquisar, né? Época que Nana, Sui tá começando a estourar. Aquela outra que eu sou péssima para nome de pessoas, mas eu vejo o rosto delas na minha frente, fico tentando lembrar. Mas assim, autoras que se destacaram, que conseguiram um destaque ali na Amazon, era a época que elas estavam fervilhando. O que tu faz? Tu não vai e te joga lá. Tu vai estudar o que essas pessoas estão fazendo, né? Exatamente. Bom, é isso que eu quero publicar. Eu vou me aproximar daqueles leitores que estão, né? Daqueles escritores que estão publicando aquilo, de quem está lendo ela, e observa, né? Analisa, estuda, monta a tua estratégia. Eu não teria emplacado, e eu considero que eu emplaquei meu primeiro livro na Amazon, porque eu consegui pagar um boletinho 2 meses depois, quando eu recebi do primeiro mês, deu para pagar uma conta de água ou de luz na época. Então, né? Foi sucesso. Deu para pagar um primeiro boleto, foi sucesso. Foi, já dá para dizer que viveu da escrita, pelo menos uma continha. Mas assim, isso só foi possível porque eu fui observar, porque eu fui olhar o que estavam fazendo para fazer. Então é preciso, sabe? E outra coisa que assim, tem muita concorrência no meio que não existe necessidade de concorrência. Eu não estou concorrendo com o coleguinha. Livro não é carro que as pessoas compram um e nunca mais compram outro. Quem está lendo agora, sei lá, Eu Era Sua Falta, amanhã vai ler o livro da Monique, depois vai ler o livro da Mari, depois vai ler o livro da fulana, da ciclana. Não é concorrência, sabe? Exatamente. E aí esse clima de concorrência, cara, acaba gerando algo ali que é desnecessário, porque a gente podia estar todo mundo se indicando, apoiando. Ó, a tua pegada é igual a minha, vamos lá juntas. É exatamente isso. Eu trabalho direto com os autores e pessoas de todos os tipos, de todas as idades, com todas as mentalidades. Assim, com aquelas mentalidades que eu tenho vontade de explodir e aquela mentalidade que eu coloco no pedestal e falo, vem, meu amor, vem pro meu projeto, ensinar um pouquinho pra gente. Mas, cara, escrever no Brasil não é competição. Publicar no Brasil não é competição. Não é porque o seu livro é mais lido que o meu, que você é melhor do que eu.
Não é porque os seus leitores estão lendo mais o seu e-book que eu vou ficar parado. Não é, porque o público é diferente. E o mesmo público que lê você hoje vai ter curiosidade em algum momento de me ler lá na frente. E assim, ó, o público, ele é algo sempre renovável. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas saindo de uma determinada fase de maturidade de leitura para ir para outros projetos, né, mais audaciosos, tem gente entrando. Eu digo, os livros, eles se mantêm por si só, sem a gente precisar fazer propaganda. Porque está sempre o público se renovando. Quem fez 25 agora não se interessa mais por esse livro, mas quem está fazendo 18, 19 está se interessando. É atemporal, gente. Não, claro, né? Tirando esses fenômenos que fazem, assim, mas de resto, ele é atemporal. A pessoa vai querer ler. A pessoa que descobrir 50 tons de cinza hoje, que é a gurizada de 16, a mulherada, né? De 16, 17, 18 anos, ela vai querer ler todos os eróticos de CEO que vai passar na frente dela. E o ano que vem é outra gurizada de 18. É outra pegada. Exatamente. E estando à frente, né, você como professora, escritora, mexendo nesse mundo literário, também deve ver isso, porque é surreal as coisas que eu encontro diariamente, porque eu lido com muita gente todo mês, escritores com várias bagagens. E assim, mas o seu público não é o meu público. Eu tenho 10 plataformas digitais. No Instagram é um público, no YouTube é outro, no Spotify é outro. Vamos fazer um teste? Faz um bannerzinho do seu livro, uma propaganda, e coloca lá no Instagram e paga para o próprio Instagram comercializar o seu livro. Você vai ver que no final 10.000 pessoas viram a propaganda do teu livro. Mas você não teve uma página lida e você não teve um livro comprado. Sabe por quê? Porque não é isso. Não é. As pessoas não entendem que não é. 10.000 pessoas visualizando o seu livro. 5 não gostam do gênero que você escreve. 4.000 pessoas não gostam de livro físico. Preferem um e-book. Você está divulgando físico. 500, quer dizer, aí sobra 10 leitores que vão se interessar possivelmente sobre aquela história que você está divulgando e que em algum momento, se tiver tempo, vai ler o e-book. Mas se você não tiver o audiobook, você já perdeu essas 10 pessoas. Eu escuto muito isso. Eu pago pro Instagram fazer propaganda no meu livro. Um beijo. Vai na fé. Porque a dinâmica é diferente. E a propaganda do livro, ela é algo que, claro, as redes sociais ajudam muito, obviamente. Mas ela ainda é a mais rudimentar possível que funciona, que é o boca a boca. Quando é que tu vai ler um livro? Quando a tua amiga termina e diz assim, mulher, tu precisa ler esse livro. Exato. É a gente conversar com a autora e ouvir da autora a história do ponto de vista dela. Porque não tem gente melhor para divulgar o livro do que a própria autora. Esse espaço é para vir aqui, Lu. Fala do teu livro. Agora é o momento de você atrair os olhares. As pessoas vão te seguir. Elas podem não gostar do gênero que você escreve, mas eles já gostaram que você é professor e dá aula de escrita criativa, que você tem 30 livros publicados. Isso aguça a curiosidade, coisa que o Instagram não vai fazer por vocês. Rede social nenhuma vai fazer, né? É exatamente isso, assim. Eu acho que a gente vive, né, um tempo que tudo é muito dinâmico, assim. Quer dizer, hoje a gente está aqui vivendo o Instagram aí há alguns anos, mas assim como foi o Orkut, do nada, podemos todos migrar para uma outra rede social, né? O pessoal mais antigo aí, que nem eu, que já passou dos
40, lembra bem, né, do Orkut. E, pô, a gente perdeu os testemunhais, que eram aquelas coisas lindas que tinha e que nunca mais se vai ter. Mas é isso, as redes sociais, elas vão mudando. Só que para fazer sentido a gente acompanhar, a gente tem que entender o que elas estão nos oferecendo. E elas estão nos oferecendo interação. Se eu não interajo, eu não tenho retorno. Isso. É isso. É interação. É o que eu falo para os meus escritores o tempo todo. Abre uma live de 15 minutos no teu Instagram, semanalmente, para falar do teu livro. Faz um sorteio de vez em quando, surpresa, para os leitores saberem que você está ativo ou ativa. Você quer contar só com divulgação paga de blogueira, resenhista, podcast, não sei o quê? Amigo, eu não vou vender teu livro. Eu deixo bem explicado. Não sou vendedora de livro. Mas a gente vai fazer uma live, a gente vai mostrar a tua obra e a gente vai bater papo. Agora, vender teu livro, não vendo, não. Mas entendeu? É exatamente isso. Eu não vou vender o teu livro. Eu estou aqui para falar do teu livro, né? Para te dar espaço para falar. Ó, tem gente pedindo aqui, pelo amor de Deus, para a live ficar salva. Gente, a live vai ficar gravada. Aliás, Lua, você está convidada para voltar ao meu projeto mês que vem, para falar sobre essa dinâmica, porque isso é assunto para outra live. Eu ficaria com você aqui pelo menos mais 2 horas, mas eu tenho mais entrevista hoje, eu não consigo, mulher. Mas a gente pode marcar outra, a gente pode inclusive marcar temática, assim, vamos falar sobre isso, porque eu acho que rende muito, Monique. Todo esse universo rende muito. Sim. Exatamente. Qual é o teu Instagram? É Luísa com S.aranha. Vou marcar a Lu na live, na entrevista, como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Muito bem. Lu, que delícia poder conhecer você, o seu trabalho. Estou muito feliz com toda essa tua bagagem, porque a gente aprende trocando ideias. Eu só tenho que te agradecer, desejar todo o sucesso e que a gente se encontre na Bienal, tá? Vamos sim nos encontrar na Bienal. A gente até faz uma live rapidinha para o pessoal. Ó, estamos aqui juntinhas na Bienal. E marcaremos outras para continuar batendo esse papo, porque eu acho muito importante a gente falar sobre esse universo. E até, né, porque tem muita gente querendo começar. E é preciso, é bom saber que tem alguém para te dar a mão e dizer, olha, não precisa bater a cabeça onde, né, eu já bati. Então, estou super à disposição. Te agradeço de coração. Foi uma delícia essa conversa, um bate-papo sensacional. E a gente se vê em breve. Maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Eu, 8h30, volto com mais bate-papo literário. Lu, um beijo, amor. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite.